Olá, professora. Vamos começar então nossa apresentação a respeito do sistema Cabruca, fazendo parte ali de um dos sistemas agroflorestais. Aqui algumas informações sobre o nosso grupo. Somos do IFRO Campus Cacoal, cursando o terceiro ano do curso técnico em agroecologia. Este trabalho é para a disciplina de sistemas agroflorestais, sob a supervisão da professora Maria Cristiana de Freitas da Costa. Os alunos responsáveis por esta apresentação são Lucas Vinícius, Ana Lídia, Ana Carolina Masqueto, Isabela Formaggio, Tafines da Silva, Ana Beatriz Kester e Renan Frasson. A ordem das apresentações é, respectivamente, a ordem dos nomes citados. Ok, vamos a algumas definições básicas que serão aprofundadas mais à frente durante a apresentação. Mas o que nós podemos entender agora nesse primeiro momento sobre o Cabruca? O Cabruca ele é um sistema agrocilvicultural, segundo este decreto estadual do estado da Bahia, 15.180 de 2014. Esse decreto, no artigo 5º, vai nos trazer uma definição interessante sobre o Cabruca. Ele vai dizer que é um sistema agrocilvicultural com densidade arbórea igual ou maior que 20 indivíduos de espécies nativas por hectare. Por que nativas? Porque este sistema, especificamente, ele possui uma vantagem de atender ao objetivo da conservação de algum lugar, de alguma espécie nativa de determinada região. Por quê? Porque ele vai ligar uma cultura que tenha uma utilidade econômica, ou seja, que possa ser produzida, vai ser ligada a uma espécie nativa, até porque vão ser várias espécies ali no mesmo lugar. Vai se tratar de um sistema com muitas árvores ali por hectare. Então, por isso veio a palavra nativa aqui, as espécies nativas. A cultura que mais vai ser produzida, ou que leva literalmente o nome deste sistema agroflorestal, é o cacau. O cacau é muito produzido. Existem estudos ali na área da Mata Atlântica em que este sistema agroflorestal ele é utilizado para conservação da Mata Atlântica, uma vez que esta já foi muito degradada, né, com o passar do tempo, com alguns processos históricos que ocorreram. Mas vamos nos aprofundando então nessas definições do Cabruca. Eu sou a Ana Lídia, falando um pouco sobre a legislação. A legislação é regida pelo INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pela Portaria número 10.225, que é legada pela Lei 12.212, que fala sobre a proteção da biodiversidade da Bahia, que é a maior detentora do sistema Cabruca, e legada também pela Lei 10.431, que vai falar sobre e instituir sobre a política de meio ambiente. E ela é regulamentada pelo decreto número 14.024, que vai estabelecer critérios e procedimentos para o manejo do cabruca, assim como o uso dos recursos naturais, manutenção da produção e conservação. E vai estabelecer para as áreas agro-silviculturais uma melhora fitotécnica, manejo e ampliação dos serviços ecossistêmicos, projetos de conservação com enriquecimento ecológico e aproveitamento econômico. Ainda o artigo 16 diz que, em um sistema agro-silvicultural, tem como objetivo manter e recuperar os remanescentes existentes e implementados anteriormente à edição. Isso significa que tudo que foi construído até agora sobre o Cabruca, ele vai estabelecer uma normativa para continuar os sistemas. Bom, a legislação do Cabruca ele vai desde o manejo até os aproveitamentos do sistema. Olá, eu sou Ana Carolina, do terceiro ano de agroecologia, e hoje eu vim falar para vocês sobre as características do cacau cabruca. Bom, falando sobre os sistemas da agrocilvicultura do cacau cabruca, vamos começar a apresentação. O cacau cabruca é um tipo de sistema agroflorestal, ou SAF. O que seria SAF? SAF é a abreviação de sistemas agroflorestais, mas para vocês entenderem um pouco mais, eu vou explicar para vocês o que é sistemas agroflorestais. Bom, é uma forma de uso ou manejo da terra nos quais combinam espécies arbóreas, frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas ou criação de animais,
de forma simultânea ou em sequência temporal e que promovem benefícios econômicos e ecológicos. Bom, agora que você já entende o que é sistemas agroflorestais, vamos para as características. As características são: elas envolvem mais de uma espécie em consórcio, possuem pelo menos uma espécie florestal perene, fornecem 3 tipos de produtos à sociedade. Mas o que seriam esses produtos à sociedade? São produtos econômicos, como alimentos, madeiras, fibras e vegetais, produtos ambientais, que são conservação do solo, recursos hídricos, que mantêm microclima, recuperação de áreas degradadas. E produtos sociais, que é uma opção estratégica para produtores familiares. Olá, meu nome é Isabela, vou estar falando das principais utilizações dos locais de ocorrência do sistema Cabruca. Primeiramente, o estado da Bahia, mais especificamente. O sul da Bahia é um dos mais adeptos ao sistema justamente pelo caráter fragmentado das florestas da região, além do porte das espécies florestais presentes, que facilitam o manejo do sistema de produção do cacau cabruca sombreado. O Pará também é um estado referência no desenvolvimento desse sistema. Falando das utilizações, é claro, por ser um sistema de produção que vai possuir um produto final comercializado, que no caso é o cacau, o produto foco da produção, vai aí fornecer a rentabilidade econômica para o produtor. Além disso, podem sim haver produtos secundários advindos das espécies florestais remanescentes, mas esse não será garantia do produtor e não vai ser o foco de produção dele. Além disso, é também um fator de utilização o melhor desenvolvimento do cacau cabruca sombreado, justamente pelo fato de acarretar o melhor desenvolvimento da planta e aumentar aí até a sua expectativa de vida. Olá, eu sou o Tafnis e eu vou falar sobre as potencialidades do sistema agroflorestal Cabruca. Eu cheguei a essas definições como pontos benéficos deste sistema através de um artigo científico que foi feita uma pesquisa com os produtores do sul da Bahia, adeptos a esse sistema agroflorestal, e a leitura de outros artigos complementares também. Então, o primeiro ponto que foi citado foi o enriquecimento do cacau com arbóreas frutíferas, como o cajazeiro e a jaqueira, que os produtores conseguiram observar um desenvolvimento muito maior, um aumento na produtividade também. Além disso, claro que se todo o processo for feito corretamente, a possibilidade de uma certificação orgânica, que geralmente é requisitado por grandes empresas. Mais à frente eu vou falar sobre a produção de chocolate e cacau. Por exemplo, se o produtor quiser fechar uma parceria com a Cacau Show através de produtos orgânicos, ele deve provavelmente ter essa certificação orgânica para afirmar que a produção dele de fato é orgânica, baseada nos princípios agroecológicos. E também o aumento do potencial hídrico na área que é utilizado nesse sistema agroflorestal foi notado pelos produtores, uma grande diferença. Agora sim, sobre a produção de chocolate e cacau, que também é uma das fontes econômicas desse SAF, principalmente agora, no momento que nós estamos chegando próximo à Páscoa, o consumo de chocolate é muito alto, mas a confeitaria, em específico o consumo de chocolate, não é algo muito variável, porque no decorrer de todo o ano tem festa de aniversário que consome chocolate, a Páscoa e até para uso diário, como sobremesas e tal, a maioria das refeições doces possuem chocolate, ou seja, o produtor vai conseguir uma distribuição equivalente ano por ano sem afetar muito a questão econômica dele. É claro, exceto se der alguma falha na produção ou alguma crise muito grande. E também essa produção ser baseada nas ideologias da agroecologia, que é algo muito importante. Toda essa produção, toda essa característica do sistema agroflorestal, ela também liga aos pontos que a agroecologia preza, como a consciência ambiental, a necessidade de uma discussão política sobre políticas públicas e programas de desenvolvimento social para produtores rurais, principalmente produtores de sociedade de pequeno porte e produtores familiares. Então toda essa questão acaba envolvendo também essa ideologia da agroecologia, nesse sistema agroflorestal em especial, o Cabruca. A maior limitação são as doenças fúngicas e a principal doença fúngica é a vassoura de bruxa. Essa doença ela é causada por um fungo. Esse fungo ele vai atacar principalmente
o fruto, os brotos, que vai ocasionar uma queda enorme na produção e também vai provocar o desenvolvimento anormal dessa planta, que vai acabar em morte nas partes que foram infectadas pelo fungo. E por isso é muito importante que seja feito um manejo dos fitoparasitas no sistema. Então, é essencial que tenha uma manutenção da diversidade de plantas e animais e também uma condição de sombreamento que reproduza a relação natural, né, entre o solo, entre a planta e a atmosfera, que é ideal para o cacaueiro. Em geral, o nível de sombreamento deve filtrar mais ou menos 50% dos raios solares para que não permita a formação do ponto de orvalho. O ponto de orvalho ele é extremamente necessário para a reprodução de alguns fungos, então nós não podemos deixar que tenha a formação do ponto de orvalho. É importante também combinar plantas de porte mais baixo e com as que tenham as copas mais abertas com outras plantas que tenham um porte mais alto, que vão permitir a entrada lateral de luz e vão fornecer a proteção de topo nas horas de maior luminosidade e temperatura. Além disso, também é muito importante estimular os processos biológicos no sistema, entre o solo e a planta. E a gente pode fazer isso por meio do uso de extratos de plantas, de biofertilizantes e também do pó de rocha. Eu sou a Analise, vou falar um pouco sobre a importância da sua utilização. É importantíssimo para os fragmentos da biodiversidade da Mata Atlântica, que vai ser protegida, interferida e conservada pela cacauicultura. Além da manutenção das remanescentes, que vai conservar a qualidade do solo, das nascentes e os demais cursos d'água, que vai substituir as matas ciliares, vai ocorrer a proteção da fauna, que vai ocorrer uma similaridade com o agroecossistema, vai formar corredores ecológicos que interligam esses fragmentos, promovendo o desenvolvimento sustentável através desses corredores e da reserva de biosfera. Vai ser um exemplo de produtividade porque vai se comparar a nativa com valor ecológico, a preservação de espécies raras e ameaçadas de extinção, vai fornecer o trânsito de animais por esses corredores, vai ser um sustentáculo econômico, como é os exemplos da ilha de Ilhéus e Itabuna, e além de que é um grande pilar da biologia de conservação. A biologia de conservação é um termo recente que é acerca do desmatamento tropical e do desaparecimento de espécies e erosão da diversidade. Então, essa diversidade biológica, ela vai ter a biologia de conservação, que vai propor recursos das ciências naturais e sociais na prática. Então, vai ser um estudo científico em prol da conservação dos recursos naturais e ecológicos. E o Cabrunca é referência nessa área da biologia de conservação. Então, ela também pode fornecer produtos madeireiros e não madeireiros, onde a conservação é o principal atributo ecológico do Cabrunca e, portanto, é a sua maior importância. Oi, eu sou o Renan, eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre os fatores históricos que circundam, né, o sistema Cabruca. Ele se instalou principalmente porque a gente tinha uma área não utilizada e uma influência da legislação do Império. Eu vou explicar melhor agora. Sobre a área não utilizada, 250 anos após o descobrimento da região, ela ainda não tinha sido colonizada, não tinha um papel atribuído a ela. E com a vinda da família real para o Brasil, teve um interesse de se dar o melhor proveito para essa área. E o cacau ele teve um papel fundamental. No começo da instalação do cacau, a legislação do Império ela protegia algumas árvores que eram de interesse. E como o cacau precisa de uma área sombreada para ter uma produção boa, se deu origem a esse sistema, onde se protegia as árvores, não se derrubava as árvores e plantava o cacau por baixo. Tinha o cultivo por baixo ali. O sistema ele foi considerado por muito tempo como uma coisa tradicional, uma coisa que não tinha muito valor agronômico. Eles consideravam desorganizado. A própria CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, ela queria ajudar, entre aspas, né, trazendo a Revolução Verde para a região. Eles
eles consideravam o Cabruca algo desorganizado, eles queriam fazer uma derrubada total e implantar eritrinas para sombreamento, as eritrinas que seriam aproveitadas mais tardiamente. A CEPLAC já mudou essa perspectiva dela, agora ela já tem a visão protecionista, né, em cerca da Mata Atlântica, e assim vai. Temos a introdução da criminosa da vassoura de bruxa, que é a principal doença que afeta o cultivo de cacau, que prejudica o cultivo de cacau. Alguns produtores dizem que áreas que antes produziam cerca de 70 arrobas por hectare, caiu significativamente a produção. Foi o primeiro crime biológico no Brasil e que é comparado até com terrorismo. Eu falo crime porque consta até no boletim de ocorrência da Polícia Federal, a introdução da doença. Ela causa muitos prejuízos e ela torna o sistema inviável, porque não produz mais tanto. Então, é algo até que está fazendo com que muitos produtores se sintam desmotivados a continuar com o cultivo naquela área, porque não está sendo mais rentável e ocupa uma área relativamente grande. O cabruca está envelhecendo e se não conservar a mata, o cabruca vai acabar. E ele tem um grande potencial porque ele é um sistema muito que consegue ser muito rentável e que consegue proteger a mata. O futuro do sistema, se ele for reconhecido por ser algo que traz essa rentabilidade e que consegue conservar o meio ambiente, e o governo dê fundos de investimento estimulando o crescimento, a expansão desses sistemas, os resultados seriam de uma restauração da Mata Atlântica que, ainda por cima, iria gerar alguns lucros aos produtores. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, é só falar com nós.